Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto chamado de volume, né? Até agora a gente vem trabalhando aí com área, né, do círculo, e nós vamos complementar esse assunto aí com o volume de uma figura geométrica chamada de cilindro, um sólido geométrico, na verdade, né? Chamado de cilindro, tá? Então, nós vimos em capítulos anteriores como determinar o volume interno de recipientes cujo formato lembra, por exemplo, um paralelepípedo, né? Uma caixa, ou algo com um formato parecido. Porém, em algumas situações, é necessário determinar o volume interno de recipientes de formatos cilíndricos, como por exemplo o de um copo, né? Ou de um balde, que lembra um cilindro, de uma caixa d'água, que também tem formato, que lembra cilindro, enfim, de objetos que possuam o formato semelhante ao cilindro, tá? Para determinar o volume de um cilindro, nós multiplicamos a medida da área da base pela medida da altura. Como assim, professor? Na própria composição do cilindro, nós podemos observar aqui que ele é um sólido geométrico que possui duas bases circulares, né, em forma de círculo, paralelas uma à outra, tá? E a distância entre essas duas bases é exatamente o que nós chamamos de altura, tá? Então, o volume de um cilindro, para a gente determinar a capacidade que esse cilindro pode armazenar, é um produto entre a área da base, a área de uma das bases, tá? Multiplicada pela altura, tá certo? É como se a gente pegasse aqui a base e saísse preenchendo o espaço aí, tá? Subindo essa base, projetando essa base em uma determinada altura, tá ok? Então, volume é a área da base vezes altura. Mas quem é a base? A base de um cilindro é um círculo. E nós já aprendemos que para determinar a área de um círculo, nós utilizamos a equação πr ao quadrado, né? Onde π é uma constante, que vale 3,14 com valor aproximado, e r é o raio, tá? O raio dessa base, vezes a altura. Então, essa expressãozinha aqui, πr ao quadrado h, ela serve para nós determinarmos o volume de um determinado cilindro. Para isso, eu necessito ter desse cilindro dois elementos. Necessito ter o valor do raio e necessito ter o valor da altura, tá? Então, V é a medida do volume, AB é a área da base, que é um círculo, e H, que é a altura. Essa equaçãozinha aqui também pode ser usada, por exemplo, para calcular o volume de qualquer prisma, né? Por exemplo, o paralelepípedo retângulo, que é um tipo de prisma, o cubo, né? O prisma de base pentagonal, triangular, tá ok? Sendo que você tem que considerar que a base de cada prisma desse muda. Por exemplo, um prisma de base triangular, você vai ter que calcular a área do triângulo e multiplicar pela altura. Um prisma de base octogonal, você vai ter que calcular a área do octógono e multiplicar pela altura. Enfim, essa formulazinha você vai adequar a cada prisma aí, em cada situação, tá? Antes da gente sair calculando aí volumes de cilindros, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o seguinte.
O cilindro é uma figura que pode ser obtida através da revolução de um plano. O que é isso, professor? Revolução de um plano. Você pode pegar um plano, fixar um centro através de um eixo e fazer o giro, né, a rotação desse plano. Ele pode determinar aí, né, alguns sólidos geométricos que nós chamamos de sólidos de revolução. E o cilindro é um deles, tá? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um retângulo, né? ABCD, ABDC no caso, né? Eu vou fixar esse retângulo sobre esse eixo AB e vou fazer a revolução desse retângulo, tá? Ou seja, eu vou girar esse retângulo. Observe o que acontece. Olha que interessante, né? Se a gente observar o giro que esse retângulo faz e solidificar esse caminho, tornar esse caminho sólido, nós obtemos exatamente o sólido geométrico que a gente conhece como cilindro, tá? Então, o cilindro, na verdade, ele pode ser o resultado da revolução de um retângulo. No caso, nós temos aqui a raiz, o raio do cilindro, e temos esse segmento aqui que representa a altura, né? Mas nesse caso também é chamada de geratriz, tá bom? Nós temos outros tipos de sólidos geométricos aí que a gente pode obter através da revolução. Por exemplo, se eu colocar aqui revolucionar um triângulo, retângulo, por exemplo, e revolucionar esse triângulo retângulo, nós vamos obter um sólido geométrico conhecido como cone, né? Imaginem aí, se eu colocar um triângulo no lugar do retângulo e fizer a revolução desse triângulo, tá? Nós vamos obter um cone, por exemplo, que também é um sólido de revolução, tá? Então, só a título aqui de curiosidade e conhecimento para vocês, que vocês ainda vão estudar muito isso, tá certo? O cilindro é considerado, né, pode ser obtido através da revolução de um plano. Tá ok, turma? Então vamos lá. Usando a fórmula que a gente acabou de passar aí para vocês, considerando o valor de π de aproximadamente 3,14, vamos calcular o volume aproximado do cilindro abaixo. Eu tenho aqui um cilindro cujo raio mede 9 centímetros e cuja altura mede 12 centímetros, tá? Nós vamos calcular o volume através da área da base vezes a altura, ou especificamente para o cilindro, πr² vezes h. O valor de π é 3,14, vezes o valor do raio, que vale 9, ao quadrado, vezes a altura, que vale 12. 9 ao quadrado dá 81. Quando eu multiplicar 3,14 vezes 81 vezes 12, eu vou obter 3.052,08, né, 8 centésimos no caso, centímetros cúbicos, tá ok? Esse é o valor aproximado do volume desse cilindro. Agora, em seu caderno, calcule o volume aproximado de cada cilindro. Nós temos aqui no item A um cilindro mais achatado, né? Com altura 3 centímetros e raio 9 centímetros. Então, para calcular o volume desse cilindro, πr² vezes h. Nós temos o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, vezes o valor da altura, que vale 3. 9 ao quadrado dá 81,
81 vezes 3 dá 243, vezes 3,14, 763,02 centímetros cúbicos, tá? No item B, a gente já tem um cilindro aí com altura 6 centímetros e diâmetro, cuidado, aqui não é o raio, aqui é o diâmetro, né? É a distância de uma extremidade à outra da circunferência valendo 5 centímetros, tá? Então, o volume é igual a π, 3,14, vezes o raio, que é 2,5, a metade de 5 ao quadrado, vezes a altura, que vale 6. 2,5 ao quadrado dá 6,25, vezes 3,14 vezes 6, dá 117,75, tá? Centímetros cúbicos. É o volume do cilindro B. Coloquei aqui também mais um exemplo, né, sobre o volume de cilindro, mas para a gente exercitar um pouco mais a unidade de medida. Por exemplo, quantos litros comportam aproximadamente uma caixa d'água cilíndrica com 2 metros de diâmetro e 70 centímetros de altura, tá? Eu quero saber quantos litros comportam nessa caixa d'água, tá? Primeiro, antes da gente sair aplicando aí fórmula de volume, é interessante que as unidades estejam iguais, tá certo? Se o diâmetro está em metro, é interessante também que a altura estivesse em metros. Nós sabemos que um metro tem 100 centímetros. Então, para passar de centímetros para metros, eu vou dividir por 100. 70 dividido por 100 dá 0,70 metros. Então, eu vou utilizar essa medida aqui, tá bom? O volume do cilindro, πr ao quadrado h. O valor de π, 3,14. Vezes o valor do raio, que nesse caso é a metade do diâmetro, né? O diâmetro vale 2 metros, o raio vale 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 0,70 metros. Primeiro a gente resolve a potenciação. 1 ao quadrado dá 1, vezes 3,14 vezes 0,70, dá um total de 2,198 metros cúbicos, tá? Mas, professor, a questão está pedindo volume em litros. Eu quero saber quantos litros d'água comporta essa caixa d'água. 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 litros, tá? Então, para passar de metro cúbico para litro, eu vou multiplicar por 1000. Multiplicando aqui esse valor por 1000, como ele é decimal, basta pegar a vírgula e fazê-la aí à direita 3 casas decimais, já que nós temos 3 zeros aí. Então, nós temos um total de 2.198 litros. É o volume aproximado, né, que cabe aí dentro dessa caixa d'água, tá bom? Então, aqui nós temos uma questão de aplicação da fórmula e também da transformação de unidade, que é importante nós conhecermos, tá certo, turma? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Acompanhe a nossa agenda, tá bom? Dê uma olhadinha na nossa agenda. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.